3 vezes em que no Carnaval Carioca o segundo lugar foi muito melhor que o primeiro e causou polêmica no julgamento e depois no resultado. Vamos começar com 2025, o ano muito polêmico no resultado, né? O que aconteceu? A Grande Rio já tinha sido, né, praticamente coroada no pré-carnaval como uma das possíveis campeãs, né? É um samba maravilhoso, um enredo muito bom, muito bem trabalhado, um enredo que trazia o Pará numa nova roupagem, né, com carnavalescos muito bons, né, já consolidados, e já estava tudo certo. Porém, quando a gente chega, né, na hora do resultado, a Grande Rio peca, né, perde um ponto ali, perde ponto em né, em bateria, que é uma das coisas que a Grande Rio, né, o mestre Fafá tá, né, cansado de gabaritar, e perde para a Beija-Flor. Muita gente tem polêmica falando que a Beija-Flor não foi tão bem quanto a Grande Rio, que não foi tão boa contra a Grande Rio. Muita gente eu conheço que estava lá fala que a Grande Rio foi muito superior dentro do desfile do que a Beija-Flor. Porém, gente, esse realmente eu tenho um argumento para poder contrapor, porque eu acho que a Beija-Flor trabalhou ali com a regra embaixo do braço. A Beija-Flor, ela errou em nada dentro do julgamento. Ela trabalhou ali, né, com a regra, ela fez ali o que podia. Todo mundo fala que não foi tão bom, não foi tão majestoso, não foi tão grande o desfile, porém ela trabalhou com aquilo que pedia, né? Se a regra era dar 10 para tal quesito em tal coisa, ela apresentou aquilo. E isso que eu tenho contraponto, né? Eu falando que, né, foi melhor, mas realmente eu acho que isso que contou. Vamos lá, em segundo lugar, que eu anotei aqui, é 2014. Gente, 2014 pra mim, eu acho que 2014 nós já entramos num ponto que é quase unanimidade. Porque a Tijuca ganhar do Salgueiro em 2014 foi algo absurdo. Porque em 2014, Salgueiro entra com um dos melhores desfiles dos últimos 20 anos da escola. Né? Nem Tambor que ganhou foi tão bom quanto, né, Gaia em 2014. E aí ela perder para Ayrton Senna, né, que não foi o melhor desfile da Tijuca na era do Paulo Barros, não foi de longe, não foi o melhor, né, trazendo alegorias diferentes, as fantasias não sendo tão boas, né, nem o samba enredo da Tijuca era tão bom aquele ano, quanto já tinha sido em outros anos. Eu acho que Salgueiro, depois dessa perda de 2014, Salgueiro começou a diminuir, porque eu já critiquei, já coloquei, já caí em discussões sobre isso, e é uma coisa que eu penso muito que Salgueiro depois de 2014, vendo como é que estava, que Salgueiro só fazia desfile maior, gente. Repara, Salgueiro de 2000 até 2016, praticamente, Salgueiro só aumenta os desfiles. Mas depois do tempo, vendo que não ia ganhar, que isso não estava dando efeito, Salgueiro começou a diminuir, Salgueiro não entra mais com a mesma potência como entrava antes, né? E eu acho que o perder Gaia em 2014 trouxe mais mal pro Salgueiro até hoje do que, né, outras coisas. Então eu acho que é um ano muito difícil e Gaia, gente, Gaia tinha um samba enredo maravilhoso, a bateria estava muito boa, ainda com o mestre Marcão ainda, e nós tínhamos um enredo, um dos melhores enredos, né, do casal Laje dentro do Salgueiro, e isso trouxe muito malefício para a escola Salgueiro, e eu acho que Salgueiro até hoje, né, pensa sobre Gaia, tipo assim, o que erramos? Né, perder aquele 10º em samba enredo, sendo que era os melhores samba enredo da safra, e a Tijuca com aquele samba enredo médio, mediano para baixo, ganhar, eu acho que trouxe malefícios. Então eu acho que foi um ano muito injusto, né, devido ao julgamento e como foi julgado. Eu acho que se perdesse pontos em outra parte e não em samba enredo, Salgueiro não ficaria tão chateado quanto ficou por perder esse ano. Eu acho um ano muito injusto em relação a isso. Um ano em que não somente a segunda colocada, mas como a terceira também mereciam ganhar mais do que a primeira colocada, que foi o ano 2012. Vamos começar com a terceira colocada, que foi a Vila Isabel, com Rosa trazendo Angola. Gente, eu sei que é o enredo CEP, né, que traz Angola, mas, cara, foi Rosa trabalhando na sua essência, né, para mim um dos melhores trabalhos da Rosa, né, nesse final da sua carreira, nesses últimos anos da sua carreira. E, cara,
é incrível como tudo encaixou naquele ano pra Vila. Samba, comissão de frente, as alegorias maravilhosas, né? Você trazendo um enredo muito bom, um enredo que casava, primeiramente o samba, cara, o samba enredo aquele ano da Vila, e trazia uma coisa inédita que era o contracanto. Então foi uma coisa assim que, na hora do desfile, na Sapucaí, se via que era uma coisa maravilhosa, uma coisa muito boa, as pessoas brincando o carnaval, né? As pessoas desfilando felizes, sem estar com aquele, né? Ah, vamos lá, vamos. Não. Ela passou de uma maneira assim, quando acabou, a gente ficou, pô, já acabou, tá tão bom isso, né? Então eu acho que merecia muito ganhar. Em segundo lugar ficou Salgueiro, com cordel branco e encarnado. E eu acho que é um desfile muito bom da Salgueiro. Assim, para mim tá entre os quatro ou três melhores desfiles do casal Laje na Salgueiro. Um, um desfile enorme, grandioso, tô falando em tamanho mesmo. Alegorias enormes, fantasias grandes, coisas grandes, né? É, e a Salgueiro, ela, eu acho que merecia ganhar sim. Eu acho que se Vila Isabel ganhasse seria uma coisa ótima. Se Salgueiro ganhasse também seria uma coisa ótima. Cada um dentro da sua categoria, né? Um pela grandeza, né? Por ser grande, por tudo estar grande com o Salgueiro. E a outra por ter o melhor desfile, ter o melhor enredo, ter um trabalho muito melhor ali, seria a Vila Isabel. Agora, a Tijuca ganhar, né? Trazendo Luiz Gonzaga daquela maneira, eu acho que foi uma coisa muito feia, né? Tem muita gente que fala assim, que fala que Salgueiro e Vila perderam por uma comissão de frente. Porque realmente eu acho que o melhor que tinha dentro daquele desfile da Tijuca foi a comissão de frente. Porque nada ali me convence que foi melhor do que as outras duas. Eu acho que ali nós chegamos a um ponto em que a mídia em cima do que Paulo Barros estava apresentando nos últimos anos eh, convenceu mais do que o próprio desfile. O desfile, ele foi um desfile, querendo ou não, morno, né? Eu acho que só aquele abre alas e aquela última alegoria já eram cabíveis de tirar o título da Tijuca, porque eram horrorosas, gente. Aquele último carro, principalmente, trazer Luiz Gonzaga naquele dash e trazer aqueles, né, aqueles três bulls. Aquilo era muito feio, gente. Gente, eu sei que beleza não é, às vezes, o principal, porque nós temos, né, escolas que já ganharam carnavais, tendo carros um pouco questionáveis, fantasias questionáveis. Porém, eu acho que, como é comparativo as notas, você compara. Uma apresentou bem, outra não apresentou. Eu acho que não cabia a Tijuca ganhar naquele ano. Ela apresentou. Eu acho que isso que muitas vezes as pessoas tendem a invalidar algumas vitórias da Tijuca. Porque quando ela vai muito bem, às vezes não ganha, mas ela ganhou com desfiles questionáveis. E eu acho que é isso que valida um pouco a Tijuca, né? E não é o melhor desfile da era Paulo Barros, né? Muita gente coloca aqui como se fosse, mas não é. E eu acho que esse ano a polêmica é mais isso, porque você vê que o segundo e terceiro lugar foram muito melhores, mas foram vencidos por quê? Né? Não tem um motivo para Tijuca ter vencido. Então, eu trago esse questionamento.